Graça e paz, igreja. Amém. Louvado seja o nome do Senhor, que Deus abençoe sua vida. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Elzo. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Sintam-se abraçados, principalmente vocês que estão aqui vindo pela primeira vez. Estamos muito felizes que você está aqui, que você separou esse momento para estar conosco, amém? Para que nós possamos adiantar aqui a nossa leitura, que eu gostaria de compartilhar algo com vocês que aconteceu comigo muito bom hoje, amém? Mas para adiantar, o tema da mensagem hoje é Caminhe com Jesus, amém? Caminhe com Jesus, e a gente vai entender o que é caminhar com Jesus, porque caminhar com Jesus não é vir para a igreja. Como assim, pastor? Quando eu estou indo para a igreja, eu não estou caminhando com Jesus? Caminhar com Jesus não é estar somente no lugar que você quer estar. Não é somente você fazer o que você quer fazer. Caminhar com Jesus é você estar com Ele à frente dos seus olhos. É você não desviar o olhar dele. É você estar atento. É você imitar o seu mestre. Então a palavra ela vai falar a respeito disso. E você que trouxe a sua Bíblia, abra comigo no Evangelho de Marcos, capítulo de número 5, a partir do verso de número 21. Evangelho de Marcos, capítulo de número 5, a partir do verso de número 21. Você que não trouxe a Bíblia, o pessoal já colocou aqui, amém? Se não trouxe a Bíblia, você pode acompanhar aqui. Mas o que eu gostaria de compartilhar com vocês está relacionado a caminhar com Jesus, porque hoje nós que fazemos parte deste corpo, que estamos à frente do ministério, começando pela vida do bispo e sua esposa a pastora Camila, que são os presidentes do ministério, e abaixo deles estão os pastores, presbíteros, diáconos, intercessores. Nós intercedemos pelo culto. Nós intercedemos, nós pedimos para que Deus ele se manifeste no nosso meio. Toda a glória seja dada a Deus, que Ele cresça e nós diminuamos, mas particularmente eu, junto da minha esposa, nós oramos até para que Deus guarde você na sua casa, para que você possa vir. Porque entenda que todas as vezes que for para fazer algo que está relacionado ao desejo carnal, pode ter certeza que não vai ter impedimento algum. O que o Espírito Santo vai fazer por amor de nós não vai. Se for algo que você vai fazer que não é do agrado de Deus, o Senhor ele não vai segurar seus pés, Ele não vai te prender, mas o Espírito Santo pode ter certeza que ele vai de alguma forma te incomodar. Vai falar, não vai. De repente usa o pai, a mãe, o amigo, vem uma mensagem, uma ligação, não vai. Então, quando é para fazer algo que agrada a nossa carne, a gente tem uma facilidade para fazer, porque agrada a nossa carne. Então muitas vezes a gente não vê problema, mas quando se fala de ir para a igreja, existe uma guerra, e nós intercedemos para que o Senhor te guarde até na sua casa, para que não venha uma ideia mirabolante para você ir para qualquer outro lugar que não seja para a igreja. Entenda bem, não é que nós como igreja nós somos bitolados, não é isso. Eu não posso ir um dia de culto de repente para o aniversário de alguém? Pode. Tem a festa de alguém? Pode. Mas não tem aniversário todo domingo, né, irmão? Concorda comigo? A não ser que você conheça toda a face da terra e seja amigo de muitos. Ou então você tem um amigo igual o Neymar, que eu fiquei sabendo que o Neymar pagava para os amigos ficar com ele. Aí se você é amigo do Neymar é uma outra ocasião, né? Mas fora isso, ter festa de aniversário todo domingo e ainda no horário do culto, é muita coincidência, não é, meu irmão? Então você ir uma vez ou outra, beleza. Mas acontece que, entenda que a partir do momento que você está na presença de Deus,
que você se entrega, que você se humilha, grandes coisas o Senhor pode fazer na sua vida, se Ele quiser. E entendendo que nós vivemos, onde nós estamos num ambiente de guerra espiritual, muitas das vezes o mal não vai querer que você venha para a igreja, porque você vindo para a igreja com um coração quebrantado, com a mente totalmente entregue a Cristo, você vai sair daqui diferente da maneira que você entrou. Sua vida não vai ser mais a mesma, porque você vai ter uma mente renovada, um olhar renovado, um coração renovado. Você vai sair daqui com certeza mais prudente. E por conta disso, o inimigo das nossas almas muitas vezes vai fazer luta para você não vir. Às vezes, no dia que você está em casa, no domingo, acaba acontecendo uma contenda entre a família, uma discórdia, aparece um convite inusitado, na hora do culto, vamos para lá, vai ser mó legal, só para você não vir. Então a igreja intercede por isso. E quando nós intercedemos, algo particular meu, eu, pastor Elzo, não sei como são com os outros pastores, mas eu peço isso, particular meu, que quando nós estamos para vir para a igreja, uma coisa que eu peço é: Senhor, me permite sentir Tua presença, permite eu sentir Tua presença, nem que seja só por um pouquinho, Ele está aqui, só por um pouquinho, Senhor. Mas por que você fala só por um pouquinho? É porque a vontade é dEle, irmãos. A vontade é dEle. Eu ouvi, não sei se todos vão concordar, mas é a realidade. Tem um homem muito conhecido, reverendo Augusto Nicodemos, um homem muito sábio. E ele falou que sabe qual que é o desafio do cristão? É você caminhar com ele sem sentir. É você caminhar com ele sem ouvir. É você caminhar com ele sem ver. É você ler a palavra e às vezes não vir aquilo que você queria que viesse, que queimasse. Esse é o nosso desafio. É o desafio do cristão, porque se eu chegar no pastor Flávio e ele falar aqui agora, eu vou ouvir, eu estou vendo ele, eu posso tocar, eu vou ganhar um abraço dele, como eu sempre ganho. Mas com Deus é diferente. Nem sempre a gente vai ouvir Ele na hora que a gente quer, nem sempre a gente vai ver a palavra, e ela vai, como disse o reverendo, se eu não me engano ele fala isso, ela vai pular da Bíblia e vai... Mas meu amado, quando a gente sente a presença dEle, nem que seja só por um pouquinho, e aí, aqui já está gostoso. E quando eu estava em casa para sair, domingo passado, eu já vou entrar na palavra, tá, meus amados? É que a gente precisa compartilhar aquilo que a gente vive na presença de Deus. Domingo passado, eu e minha família, a gente não pôde estar aqui porque minha filha, ela acabou ficando mal. Ela ainda não está 100% recuperada de sua saúde, mas está lá atrás com a minha esposa. A gente levou ela no médico, não deu para participar da Santa Ceia. Na quinta-feira a gente teve culto aqui, eu falei: pastor Flávio, vou pegar o cálice, né, e o pão para poder fazer a Santa Ceia. Só que acabou que a gente não fez na quinta, nem na sexta, nem no sábado. E antes de sair, eu falei: amor, vamos fazer a Santa Ceia e depois a gente vai. Eu não sei como que é com os pastores, mas não precisou falar muito para sentir a presença. Eu falei: Senhor Jesus, aqui está o pão que representa o teu corpo e o cálice que representa o seu sangue moído na cruz do Calvário. Ah, mas a presença foi muito grande. E eu comecei a chorar ali, chorar. E meu amado, você vai entender aqui o porquê que nós vamos falar a respeito do caminhar com Jesus. Porque hoje, se tem algo que nós devemos anseiar, é isso. É caminhar com Jesus e zelar por caminhar com Ele. Porque se você não zelar,
você desvia. E tem coisas que nos atrapalham no meio da nossa caminhada. Tem coisas que muitas das vezes te desvia. E às vezes você acha que está caminhando na presença de Deus e você não está. Você já está desviado do caminho dele e está achando que está caminhando e não está. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Muito cuidado. Porque a palavra do Senhor nos afirma que Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por Ele. Se você se perder no meio do caminho, irmão, como é que você vai chegar até o Pai? Se você se perder no meio do caminho, como que você vai chegar até Deus? Então nós precisamos tomar muito cuidado. E a palavra que o Senhor colocou no meu coração está nesse Evangelho de Marcos, capítulo número 5, a partir do verso 21, que vai dizer assim: tendo Jesus voltado de barco para outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor, enquanto ele estava à beira do mar. 22. Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente: minha filhinha está morrendo. Vem, por favor, e impõe as mãos sobre ela, para que seja curada e que viva. Jesus foi com ele. Amém? Amém? Então, aqui nós vemos algo muito gostoso de ver. Imagina você chamar Jesus e Jesus falar assim: tá bom, vou com você. Imagina que gostoso você estar na sua casa e você convidar Jesus e Jesus entrar lá na sua casa. E a pergunta é: quantos aqui têm entregado Jesus, tem, ou melhor, dado liberdade, convidado Ele para andar contigo? Porque Jesus, Ele, o desejo dele já é este, o desejo do Pai já é este, que você esteja com Ele. Tanto que a palavra nos afirma, num versículo já bem conhecido, que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, o que o Senhor poderia fazer por nós, Ele fez, dizendo para nós: ei, eu quero que você esteja comigo. Mas quem tem feito o inverso? Quem tem falado assim: Jesus, eu quero estar contigo, vem estar aqui na minha casa. Quantas das vezes, irmão, você tem acordado e você tem convidado Jesus para andar com você no seu dia? Muitas das vezes você quer andar com muitas pessoas, você quer estar com muitas pessoas, mas Jesus tem sido o principal que Ele quer, que você quer que Ele faça parte da sua vida? Muitas das vezes, tem pessoas que querem que ande com Jesus, mas que Jesus ande com ele, esteja com ele, mas muitas das vezes é por conta de uma necessidade, e não por amor a Jesus. Mas ainda assim, o Senhor, Ele é misericordioso. Ainda assim o Senhor, Ele é bom, porque Jairo não era um homem que andava com Cristo. Jairo não era um homem que era discípulo de Cristo. Jairo era um homem distante, o que torna essa passagem interessante. Por quê? Para que nós venhamos entender aqui, o fato aqui que nós já abordamos de ele não ser alguém que anda com Cristo, não é o único ponto aqui interessante, mas é o fato de quem ele era e representava no meio da sociedade. Porque a palavra, ela afirma aqui, no verso de número 22, que Jairo era um dirigente. E o que é dirigente? Dirigente é você ser um líder. Então Jairo, ele era um líder, um homem de importância, um homem bem reconhecido, era um líder da sinagoga. Pastor, o que é sinagoga? Sinagoga era um lugar onde os judeus
É um lugar onde os judeus se reúnem para adorar a Deus, para estudar ali a Torá, para conhecer as Escrituras. Então Jairo, ele era o líder do local, aonde a palavra de Deus era pregada, aonde Deus era adorado, aonde o povo buscava ensinamento. Ele era o líder, ele era quem governava. E quando menos se espera, se vê o líder dos judeus buscando a Jesus. Primeiro ponto que nós aprendemos aqui e que nós temos que nos atentar no nosso dia é: o líder tem que saber reconhecer liderança. Líder tem que saber reconhecer liderança. Não estou entendendo, pastor. O líder, ele tem que compreender que ele também precisa ser liderado. A pessoa que exerce governo precisa reconhecer que ela também precisa ser governada. Estamos falando aqui de um homem que era líder da sinagoga, mas nós podemos também usar como exemplo aqui você na sua casa. Se você quer que Jesus, quantos aqui quer que Jesus esteja na sua casa? Levanta a mão. Quantos aqui talvez não cantou: entra na minha casa, entra na minha vida, mas ele não obedece às Escrituras do Senhor? Versão diferente, né, pastor? Acabei de compor. Você precisa reconhecer, se você quer que Jesus esteja lá, você precisa reconhecer o governo dele. Você precisa reconhecer que ele é rei, que ele é mais que você, com todo respeito, perto dele é pequeno. Você precisa reconhecer, e Jairo dá aqui um bom testemunho, porque como que um líder de sinagoga pode falar? Porque o líder, ele vai falar a respeito de adoração, ele vai falar a respeito de submissão, ele vai falar a respeito de obediência, ele vai falar a respeito de reverência. Então, de certa forma, Jairo estava dando um bom testemunho aqui de liderança, mas ao mesmo tempo sendo reprovado pelos judeus. Por quê? Porque os judeus, quando nós lemos a palavra, os judeus não gostavam do proceder de Jesus. Os judeus não gostavam do que Jesus fazia. Os judeus não gostavam daquilo que Jesus fazia, que contrariava aquilo que eles ensinavam. Um exemplo: não se pode curar no sábado. Jesus ia lá e curava e falava: eu sou o Senhor do sábado. E aí? Jesus contrariava os judeus. Mas pastor, o que Jairo tem a ver com isso? Acontece que Jairo, aqui nessa palavra, ele chegou numa situação aonde eu e você, muitas das vezes chegamos, mas não é todo mundo que toma uma decisão firme. Jairo foi atrás de Jesus, para quê? Nós lemos aí que ele implorou, ele se prostrou, implorou a Jesus que fosse para a casa dele e colocasse a mão sobre a filha dele e curasse. Jairo poderia perder algo nisso? Poderia. Perder o quê? Jairo, ele poderia perder os bons olhos, como diz aqui, nessa terra, da rapaziada. Porque aqueles que reprovavam o proceder de Jesus, aonde Jairo fazia parte de um deles, de repente o cara que reprovava estava prostrado, estava se humilhando. Sabe por quê, meu amado?
Porque as coisas só vai acontecer na sua vida se você tomar uma atitude. Amigo seu não vai resolver sua vida não, meu irmão. Amigo seu não vai resolver seu problema. O presidente, o governador, o ministro, o papa não vai resolver sua vida se você não tomar uma posição. Se você não observar o problema que está na sua casa e você não tomar uma posição, vai ficar do mesmo jeito. E a posição que nós temos que tomar é se achegar naquele que realmente pode transformar a sua vida, que é Jesus Cristo, o Emanuel, o grande Deus conosco, o príncipe da paz, o maravilhoso conselheiro, Deus forte e poderoso. É Ele. Só que para você obter o favor dele, você tem que abrir mão de algumas coisas. Aqui, o que Jairo fez? Ele, de certa forma, ele fez assim: o que os fariseus, que fazia parte ali da galera dele ali, o que vai pensar os fariseus, o que vai pensar os escribas, o sacerdote, o sumo sacerdote, a galera que eu ando, o que eles vão pensar? Já não me interessa mais. Sabe por quê? Porque eu tenho uma causa, é a minha filha, é a minha família, é a minha casa, e eu preciso fazer alguma coisa. Quantos não chegam aqui com a casa destruída? Casamento destruído. Casamento às vezes por um fio para acabar. Filho que o pai já não sabe mais o que fazer. Ou às vezes o inverso. O filho que já não sabe mais o que fazer pelo pai e pela mãe. Que às vezes o filho também se encontra nessa situação. O filho quer ver o pai dando a vida exemplar e o pai não dá. O filho quer ver a mãe dando uma vida exemplar e a mãe não dá. O pai e a mãe falam de família, fala que você tem que se casar, mas o pai e a mãe não dá exemplo de bom casamento e quer cobrar do filho que ele tem uma posição. Quantos não chegam assim? Jairo, ele não quis nem saber do que ia pensar sobre ele. Eu vou me humilhar, porque é a minha casa, é a minha família, e nós como igreja temos que entender que a família, mais precisamente os homens, a família foi dada a nós como responsabilidade, e nós temos que cuidar dela. A esposa, ela está para ajudar, mas os homens têm que ficar mais atentos, porque a responsabilidade foi dada para nós homens. A mulher, ela está conosco, que glória seja dada a Deus, que o Senhor colocou as mulheres, porque ele enxergou lá no início que o homem sozinho ele não ia conseguir, e fez a mulher da costela de Adão uma adjuntora, nos mostrando que nós precisamos, que primeiro, que sozinho nós não conseguimos nada, segundo, nós precisamos de ajuda, terceiro, precisamos ser unidos. O homem precisa da mulher, a mulher precisa do homem, um precisa do outro, e andemos juntos. É necessário ter comunhão e aliança no lar. Pergunta: como está a sua casa? Como está a sua casa? Jairo não quis saber, eu vou atrás daquele que pode resolver a minha vida. E quantos vieram buscar ao Senhor Jesus aqui? Levanta a sua mão. Então dê uma linda salva de palmas para Ele. Aleluia. Jairo, nessa atitude, ele não estava perdendo ali somente a admiração. Não estava perdendo somente a admiração. A Bíblia, ela não vai nos relatar precisamente o que acontece com Jairo após isso. A gente pode pensar a respeito o que deve ter acontecido com Jairo, mas eu acredito que Jairo, estando humilhado, ele não ia estar nem aí para isso também. Coisa que Nicodemos poderia ter feito e não fez. Que foi o quê?
Jairo aqui poderia também perder a posição de líder dele. Porque imagina, um homem que é super respeitado, reconhecido, de repente está fazendo tudo aquilo, no palavreado daí, que a banca reprova. E aí, irmão, que proceder é esse aí? E Jairo não quis nem saber com o status dele, não quis nem saber com a posição dele. Se eu vou ser líder de lá, se eu vou perder a responsabilidade daqui, não importa, eu tenho coisa mais importante para fazer, e eu vou me humilhar diante do Senhor. Eu vou me humilhar diante dele. Marido, sabe de quem você deve se alegrar por ter admiração? Da sua esposa, irmão. Da sua esposa. Da sua esposa. O marido, ele tem que se importar com a admiração da esposa dele. Os amigos, perdão da palavra, se não quiser gostar do pastor Elzo, tô nem aí. Tô nem aí, é a minha casa, Deus deu para mim, a minha família. Não quero ser seu amigo, tchau. Porque eu tenho que prestar conta para Ele. Foi Deus que me deu a minha família, foi Deus que me deu os meus filhos. Eu tenho que cuidar deles, eu tenho que ter admiração dos meus filhos. A esposa tem que ter admiração do marido dela, e não do fortão da academia. E nem o marido daquela que anda toda pomposa e sai da academia. Porque ela vai te levar por laço, irmão. Tem um monte de Dalila aí, doidinha para acabar com o seu casamento e com você. E tem um monte de Sansão aí, irmã, que se acha o super-homem. Toma cuidado, vai roubar sua família, vai roubar seus filhos, vai destruir sua casa. E Jairo, ele se posicionou dessa maneira. Eu preciso do favor de Deus na minha vida. E como que nós obtemos o favor de Deus? Quem aqui precisa do favor de Deus na sua vida? Levanta a sua mão. Nós recebemos o favor de Deus não quando a gente pede algo para Ele, mas quando a nossa posição muda diante dEle. O que Jairo fez aqui? Verso 22, se prostrou, implorou, se humilhou. Jairo, ele abandonou de certa forma naquele momento. Eu não quero mais saber das minhas convicções, eu não quero mais saber de quem eu sou, eu não quero mais saber da minha posição. O que eu preciso fazer para obter o favor de Deus? Eu preciso me humilhar diante dEle. Eu preciso mudar o meu posicionamento diante dEle, porque não é somente chegar, irmão, e pedir. Não é somente chegar e pedir porque Deus é bom e Ele vai fazer o seu favor. Não é desse jeito não, irmão. A gente vê no decorrer dessa palavra, nós não vamos entrar aqui, vou falar um pouquinho a respeito disso, mas que uma multidão andava diante de Jesus, muitos pedindo muita coisa e ninguém conseguia nada. Mas aquela mulher, a mulher hemorrágica, há 12 anos sofrendo de hemorragia, que foi se arrastando ali e tocou na orla ali dele, nas vestes, crendo que se ela só tocasse ela recebia um milagre. Foi a única no meio dessa multidão que recebeu, porque a posição dela era diferente diante dos outros. Faz até lembrar, pessoal do louvor aí, ó, se quiser depois, não sei se a igreja conhece, mas tem um louvor muito bonito que fala que é para tocar no manto. É muito gostoso. Para tocar no manto, na orla do manto, tem que se prostrar para tocar no manto.
A nossa posição tem que mudar, meu irmão. Se alguém chegar na sua casa te pedindo alguma coisa, você já vai dar? Você nem conhece a pessoa, você não conhece a procedência, ela chega de qualquer jeito, você vai fazer algo por ela? Qualquer um consegue o seu favor na sua casa? É claro que não. Mas ele se humilhou. Jairo, ele não queria nem saber se os amigos admiravam, se ia continuar admirando. Ele não quis saber se as pessoas iam continuar respeitando. Ele não quis saber se ele ia continuar sendo o líder da sinagoga, reconhecido por tantos outros, porque mais importante ele era chegar até Jesus, obter a atenção de Jesus. Imagina, em meio a tanta gente, Jesus parou para fazer assim, ó. Imagina você no meio de um monte de pessoas e você chamar Jesus e Jesus fazer assim. Eu falava, pode falar. Oh, meu querido, grande coisa Jairo já conseguiu tendo a atenção de Jesus, mas ele pode fazer muito mais. Meu irmão, talvez você veio aqui, você já conseguiu algo da parte dele, mas busque mais nele. É igual nós estávamos falando aqui, o bispo sentiu um pouco da presença dele, mas eu vou perguntar já sabendo a resposta, tá bom? Quer mais, não quer? Eu também quero mais, irmão. Eu quero sentir mais da presença dele. Não se contente por ter conseguido somente um pouco. Queira mais dele. Deseje mais de Jesus. Porque ele mesmo já disse que por ele estarei convosco todos os dias. Por ele vai ser aquela pessoa que quando você acordar, no dia bom, ele vai estar lá do seu lado. Mas no dia que você acordar, porque muitas das vezes é assim, a gente está com um problema, parece que o problema está aqui do lado. Você acorda, o problema já... Você fala, mal acordei e o problema não saiu da minha cabeça, mas Jesus também está aqui do seu lado para te dizer, eu estou contigo, fica firme, continua caminhando, eu sou contigo. Jairo, ele fez aquilo que Paulo afirmou ao povo de Filipe, em Filipenses 2, não precisa colocar, eu vou ler aqui, mas se você quiser ler na sua casa, Filipenses capítulo 2, versos 5 ao 7, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Entenda que Jesus Cristo, ele chegou nessa terra sendo 100% Deus, 100% homem. Jesus, se ele quisesse, é como ele afirmou lá em Mateus 26, quando Pedro decepou a orelha do soldado Malco, e ele falou, Pedro, embanha tua espada, você acha que se eu não quisesse, eu não poderia chamar 12 milhões de anjos aqui? Mas ele decidiu esvaziar-se de si mesmo e viver na dependência daquele que hoje tem o céu como seu trono e a terra como estrado dos seus pés. Ele se esvaziou. Eu posso fazer isso, mas eu vou me humilhar. Eu posso falar aquilo, mas eu vou me humilhar. Eu posso agir dessa forma, mas eu vou me humilhar. E Jairo conseguiu ali a atenção de Cristo. Ele conseguiu a atenção e Cristo disse para Jairo, eu vou com você. Eu vou com você, você está numa necessidade. Quem aqui está passando por uma dificuldade, levanta a sua mão. Fala agora para Deus, fala, Jesus, vem comigo. Vem comigo nessa dificuldade, vem comigo. Vem comigo, vem comigo. Vem comigo, que, como diz aí fora, vem comigo que se eu andar sozinho vai dar ruim.
Vai dar ruim, vai dar ruim. O que eu estou querendo fazer é isso que é se humilhar, irmão. É você ver que o que você está pensando em fazer é ruim. Aquilo que você está com vontade de fazer é ruim. Só que você sabe que o seu Deus vai se desagradar de você se você fizer isso. Então você se humilha dizendo: Senhor, o que eu estou pensando em fazer é ruim, mas vem andar comigo, me ajuda, me ajuda, me ajuda a me dominar, me ajuda a ter domínio de mim mesmo, e me ajuda através do teu Espírito a fazer a tua vontade e o teu querer. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Amado, nós precisamos reconhecer que precisamos de ajuda. Porque quando Deus falou com Caim lá no início, que ele teve vontade de matar o irmão dele, Abel, por algo tão pequeno, o Senhor falou para Abel: cabe a ti dominar esse desejo que há sobre ti. Cabe a você. Caim não pediu ajuda. Porque às vezes, irmão, tem algumas situações que a gente consegue se controlar, mas tem vezes que a gente chega num estresse tão alto, numa raiva, numa ira, num ódio, que nos cega. E se a gente não falar: Senhor, me ajuda, a gente faz besteira. E depois da besteira feita, não tem como voltar atrás. As consequências, elas vêm. E aqui, Jesus vai com Jairo. E aqui é o ponto aonde determina a nossa caminhada com Cristo. Porque se a gente for parar aqui para ouvir o problema de cada um, acredito que todos vão falar assim: é urgente. A pergunta é: qual é mais urgente do que qual? Se tivéssemos poder para resolver o seu problema aqui, qual que nós iríamos resolver? Jesus aceita ir com Jairo. E nessa caminhada, o Senhor Jesus, ele para ajudar essa mulher. E ele para, ele conversa. A palavra aqui, ela não fala precisamente quanto tempo que Jesus ficou ali parado, atendendo a mulher, falando. Mas diante de uma situação de alguém que está morrendo, é muito urgente. É muito urgente. É igual quando a gente vê aí a ambulância e tal, sai da frente, bota o carro para o lado, porque tem alguém na ambulância que precisa ser socorrido. Só que Jesus, meu amado, é diferente. Porque para você a urgência é 1000, e para Ele, não que o seu problema não tenha importância, mas Jesus, aqui, Ele até então não age como desesperado, porque Ele detém o poder sobre todas as coisas. Autoridade, governo, Ele exerce sobre todas as coisas. O que acontece é que nós somos muito ansiosos, desesperados, e muitas das vezes tomamos atitudes que não é para tomar, no meio do desespero. E aqui Jesus, ele, em meio a um pedido de um pai que fala: minha filha está morrendo, ele decide parar. Ele fala com a mulher, debate com os discípulos, que os discípulos são ousados em falar tipo assim: você está doido em falar que alguém me tocou? Olha o tanto de gente que está aqui. Acho que os discípulos queriam ensinar ele, falar: ô Jesus, você está... Só que os discípulos estavam bem atrasados, né? Fala: não, vocês não estão entendendo, é que saiu virtude de mim. Saiu virtude. O que a gente entende que não é de qualquer forma que a gente vai obter a atenção de Deus e o favor de Deus. Porque se a gente não conseguir nem a atenção do Senhor, o favor, isso é muito forte. Como dizia meu antigo líder, essa é quentinha. Essa é quentinha do alto. A primeira coisa que nós precisamos é chamar a atenção de Deus para nós. E não é com um pedido que a gente vai chamar a atenção de Deus. Não é com um pedido, não é com uma necessidade sua, mas é através da humilhação, de você se prostrar e reconhecer de que Ele é santo
é poderoso e está no governo de todas as coisas. Busque primeiro a atenção de Deus, para depois você querer falar dos seus interesses. E Jesus atende essa mulher, e quando nós chegamos, se o pessoal aí da mídia puder colocar aqui, Marcos capítulo de número 5, a partir do verso de número 35, nós vamos ler do 35 ao 40, que vai dizer assim: enquanto Jesus ainda estava falando, isso aqui está falando sobre o verso 34, ele dizendo para a mulher hemorrágica que foi curada naquele momento: vai que a fé te salvou. Então Jesus estava aqui, chegou um bolinho aqui para falar com Jairo, né? Jesus está aqui e um bolinho aqui ao mesmo tempo falando com Jairo sobre a filha dele. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga. Sua filha morreu, disseram eles. Não precisa mais incomodar o mestre. Verso 36. Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga: não tenha medo, tão somente creia. 37. Não deixou ninguém segui-lo. Aqui Jesus não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço, com gente chorando e se lamentando em alta voz. 39. Então entrou e lhes disse: por que todo este alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. 40. Mas todos começaram a rir de Jesus. Ele, porém, ordenou que eles saíssem. Tomou consigo o pai e a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele e entrou onde se encontrava a criança. Até aí. Amados, entenda uma coisa. Qual que é o tema da mensagem de hoje, quem lembra? Já esqueceu, irmão? Imagine a palavra, hein? Toma cuidado, hein? Que às vezes acontece isso. O que foi pregado no culto? Alguma coisa sobre cura. Acontece isso, gente, né? É capaz da pessoa falar assim, alguma coisa sobre cura, né? Jesus estava lá no meio e quando ele fala que alguém tocou, Moisés falou para ele que ele estava louco. Tem gente que é assim. Tem gente que falou que foi um grande milagre que Moisés fez na arca. Porque não está atento. Na caminhada com Jesus, irmão, talvez você chegou aqui angustiado, porque aquilo que você tem apresentado para Jesus não aconteceu ainda. Você está com uma causa que você já apresentou para Jesus e você ora, pede, ora e não acontece. Meu amado, se você tem se humilhado diante do Senhor e você tem caminhado nos caminhos dele e esse algo ainda não aconteceu, não desanime. Não desanime, não se entristeça. Por quê? Veja aqui que quando chegam em Jairo, fala assim, morreu, para de incomodar. É algo que nós temos que nos atentar na nossa caminhada, porque não é todo mundo que fala algo que vai edificar a sua fé. E você tem que tomar cuidado para quem que você está dando ouvidos. Porque muitas das vezes alguns têm deixado de caminhar uma caminhada reta, porque têm dado ouvidos a quem não deve dar ouvido. E para quem deve dar ouvido, não dá, que é para Jesus. Mas é meu melhor amigo de infância, caminha com Jesus? Não. Quem foi que entregou a sua vida na cruz do Calvário por você? Foi seu melhor amigo? Então você tem que ouvir quem? Eu tenho que ouvir quem? E isso faz diferença, irmão. Faz diferença porque tem muita gente que está pegando conselho torto. E quando perde alguma coisa na vida, não perde qualquer coisa não. Tem gente que está perdendo família. Tem gente que está perdendo a casa. Tem gente que está perdendo saúde.
Tem gente que era para estar muito bem nessa vida e não está, porque está ouvindo conselho errado. Porque você pode observar que aqui no verso de número 34, ou melhor, no verso de número 35, o pessoal fala: sua filha morreu, não precisa incomodar. Jesus logo em seguida já reforça: não tenha medo. Em outras palavras, que Jesus estava falando é assim: sabe essas coisas que você ouviu que não vem de mim? Sabe essas coisas que muitas vezes você ouve dentro da sua casa que não vem de mim? Porque muitas das vezes a gente ouve coisas que não gostaríamos de ouvir dentro da nossa casa. Foi Jesus que falou? Não, lança fora. Está te aproximando de Jesus? Não, lança fora. Está te fortalecendo na fé? Não, lança fora. Está te aproximando de Jesus? Não, lança fora. Amado, uma coisa que nós precisamos ser na nossa vida é firme nas nossas decisões. Firmes. Se você não for firme nos seus objetivos, nos seus propósitos, você não vai chegar em lugar algum. Você não vai conseguir alcançar nada. A Bíblia já fala a respeito do inconstante. O inconstante não consegue nada. Você precisa ser constante. E vou perguntar mais uma vez aqui: quem aqui reconhece que precisa do favor de Deus? Levanta sua mão. A palavra do Senhor, ela diz assim em Hebreus 11:6: ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Presta atenção na continuação: porque é necessário que aquele que nele crê, é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e é galardoador daquele que o busca. Você precisa crer que a solução da sua vida vai vir de Jesus, que a salvação da sua alma é de Jesus que vem, não é de amigo, não é de parente. É Jesus, irmão. Jesus é a principal companhia que você tem que ter. É Ele que verdadeiramente ama você. Tem uns aí que fala que ama, mas não te dá conselho bom, não te aproxima de Jesus. E segundo ponto aqui, ou melhor, 2 pontos para a gente encerrar. No que diz respeito a ser firme, porque muitas das vezes, irmãos, você está na caminhada, você está bem, vem alguém falar algo que te desanima. Vem alguém, você está subindo uma escada, parece que a pessoa faz assim com palavra, ó, te joga lá para baixo. Você está ali buscando, olha o que a pessoa fala, ó, não fica mais aí falando com Jesus não te intromete não, que seu problema já era. Que fé que é essa, irmão? Nós temos que analisar a nossa fé. Se você chega diante de Deus, se você conversa com as pessoas e fala assim: esse problema aqui não tem como arrumar não, então você não tem fé. A fé é o que mantém o propósito firme. Sem a fé, o propósito não fica firme. Sem a fé, o propósito não fica firme, porque aquilo que dá sustento, a palavra diz que a fé é o firme fundamento. Você não tem, você abre mão, pode esquecer seus projetos, irmão. Pode esquecer seus projetos, você não vai alcançar. Salmo 119, verso 10 e 11, o salmista vai dizer assim: eu te busco de todo o coração, não permitas que eu me desvie dos teus mandamentos. Guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Aleluia. Muitas das vezes você vai ouvir, ou às vezes ver coisas que vai atacar diretamente sua fé. Vai atacar. E se você não chegar diante de Deus e falar assim: Senhor, eu ouvi uma coisa que me desanimou hoje, mas tira esse desânimo de mim, essa tristeza de mim, você não vai conseguir continuar, meu irmão. Veja o que o salmista diz aqui: não permita que eu me desvie dos teus mandamentos. Ele está reconhecendo aqui que, de certa forma, ele é fraco, que ele precisa, que ele necessita, mas ele tem um temor de sair da presença de Deus, que hoje, infelizmente, tem gente que não tem esse temor.
Tem gente que prefere ter status aí fora e não quer ser reconhecido por Deus. E é algo muito grave, que o grande dia vai chegar da prestação de contas. E para alguns, o Senhor ele vai dizer: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Você quer que o Senhor te conheça na eternidade? Reconheça Ele aqui nessa terra. Reconheça Ele aqui nessa terra. Reconheça, obedeça. Obedeça, meu irmão, sabe por quê? Porque até os demônios obedecem. Até os demônios obedecem. Se você quiser dar uma lida depois, mas um capítulo antes aí, Evangelho de Marcos, capítulo de número 4, o Senhor, Ele, rapidinho para a gente falar aqui, o Senhor Ele dá com um homem que está totalmente endemoniado. A palavra do Senhor vai dizer que quando Ele pergunta o nome do demônio, o demônio responde que se chama legião. Uma legião de demônios, irmão, é mais de 1000. A palavra do Senhor, ela vai afirmar que quando os demônios pedem ir para a manada de porcos, no Evangelho de João, eu falei capítulo 4, mas é capítulo 5 ainda, verso de número 13, a palavra vai dizer assim: a manada de cerca de 2.000 porcos ativos. 2.000 porcos. Uma legião que se para os porcos o Senhor permitiu. E uma mandada de quase 2.000 foi. E hoje, infelizmente, muitos não se preocupam em ser cheio do Espírito Santo. Muitos não se preocupam em ter a presença do Espírito Santo. Só que esse homem endemoniado aqui, ele depois que foi liberto, ficou são, ficou bem. Mas antes disso acontecer, no verso, só para vocês terem ideia de como são os demônios. No verso de número 6 vai dizer assim: quando ele viu Jesus de longe, correu e prostrou diante dele. Os demônios se prostraram diante de Jesus. Os demônios. E no 7 gritou em alta voz: que queres comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Os demônios reconhecem a posição de Jesus, a santidade, a grandeza dele, a autoridade, o governo de Jesus. E eles ainda falam: rogo-te por Deus que não me atormentes. Os demônios reconhecem a autoridade de Cristo. E uma coisa eu falo para você, meu irmão, às vezes você pode falar como pessoas que eu já ouvi: eu não quero Jesus Cristo. Eu vou dizer para você, não pense você que a regra que você adota na sua cabeça vai impedir que o mundo espiritual, o governo espiritual, ele haja na sua vida. Porque a atitude que você toma hoje, ou você dá legalidade para Deus na sua vida, ou você dá legalidade para demônios. Quem aqui quer dar legalidade para demônios? Se você não quer dar legalidade para demônios, dê legalidade para Deus na sua vida. Porque a sua regra diante de Deus e dos demônios, ela de nada vai importar. O que você fizer não vai mudar nada na operação de Deus e do diabo. Se você der a legalidade para Deus, Ele habita dentro de você. Como a palavra nos diz que Ele nos fez morada santa, e o Espírito do Senhor Ele vai estar na sua vida, e você vai ser cheio do Espírito Santo. Aleluia!
que eu vou te falar. Entenda o que eu vou te falar, irmão. Presta atenção nisso que eu vou te falar. Não dá para andar com quem não está na fé. Irmão, não dá. Quando eu digo que não dá para andar com aquele que não está na fé, não é que você não vai cumprimentar, não é que você não vai dizer, ô fulano, beleza, legal, não é que você vai dar um abraço na pessoa, não é que você não vai ser educado, muito pelo contrário, você vai ser educado, porém, tem que ser as pessoas certas para entrar na sua casa. Tem que ser as pessoas certas para você pegar e falar os segredos do seu coração. Tem que ser a pessoa certa para você falar algo e que você sabe que dela vai vir uma palavra de Deus que vai te dar direção. Porque se você não fizer isso, meu irmão, se você não cortar, porque é algo que a gente estava falando aqui, você chegou aqui com várias causas. Se você quer que Deus haja na sua vida, você vai precisar tomar algumas atitudes. Ou você toma atitude ou nada vai mudar. No verso aqui de número 40, pode colocar aqui, pessoal, por favor, da mídia, só para a gente encerrar. Verso de número 40, Marcos capítulo 5, verso de número 40. Pessoal da mídia, pode colocar aqui, por favor? Marcos capítulo 5, verso de número 40. Olha só o que aquelas pessoas que estavam dentro da casa de Jairo fizeram. Jesus disse assim no 39, a criança não está morta, mas 40, todos começaram a rir de Jesus. Quantos não chegam, olha lá, está indo para a igreja, o que aconteceu na sua vida? Quantos não chegam assim? Você continua indo para a igreja, eu não vejo sua vida mudar. Ah, é no bar então que vai mudar. É no bar que vai mudar. O que você vê no bar é um monte de gente chorando. Bebe e fica chorando depois. É no crime que vai mudar a sua vida. É no crime. Ostenta dinheiro, anda com um carrão, mas tem medo de dar de frente com a polícia. Que vida é essa, irmão? Que vida é essa, irmã? Entenda que a solução para a sua vida é Cristo. É Cristo. As pessoas que estavam dentro da casa de Jairo, poxa vida, era para ajudar Jairo na fé. O pessoal riu de Jesus. Com quem que a gente está andando, igreja? É amigo mesmo? É amigo mesmo que a gente está andando? A pessoa, ao invés de falar para mim, poxa, eu vou continuar orando com você, está rindo. Jesus em seguida diz assim, verso 40, todos começaram a rir de Jesus. Ele, porém, ordenou que eles saíssem. Olha a atitude de Jesus. Você não tem fé não? Oh, sai, por favor. Pode sair. Nossa, pastor, Jesus fez isso? Sim, porque Jesus, ele é justo, Ele é fiel, Ele é poderoso, Ele pode fazer todas as coisas e nada vai impedir o operar de Deus. Nada vai impedir o operar de Deus, a ação poderosa do Senhor, nada vai impedir. Você pode me dar licença, por favor? Pode me dar licença? Você está rindo de mim? Rindo da minha santidade? Rindo da minha palavra? Deus não deixa que Ele seja escarnecido. E muitos têm escarnecido, Senhor, duvidado, zombado da sua palavra. E Deus não se deixa escarnecer, irmão. Deus não se deixa escarnecer, irmã. Você tem que entender que você está falando com o Criador de todas as coisas, que quem fez essa palavra é o Criador de todas as coisas. E quem é escarnecedor, não dá para andar, irmão. Não dá para entrar dentro da sua casa, não. Entenda bem, você tem uma família, é a sua casa, é você que cuida dela. Vai fazer bem para você? Vai te aproximar de Deus? Deixa entrar na sua casa. Não vai, meu irmão, tudo bem? Boa tarde, boa noite, beleza? Uma outra hora a gente pode se falar. Mas na minha casa não. Ele, porém, ordenou que eles saíssem, tomou consigo o pai e a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele, e entrou onde se encontrava a criança. Verso 41, tomou-a pela mão e lhe disse, Talita cumi.
que significa: menina, eu ordeno a você, levante-se. Imediatamente a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar. E isso os deixou atônitos. Quando que a necessidade de Jairo foi atendida? Quando Jairo se posicionou de maneira que agradava a Deus. Porque muitas das vezes, irmãos, algumas coisas não acontecem na nossa vida porque a gente não se posiciona da forma correta. Mas eu estou me posicionando, pastor, e não está acontecendo nada. Calma, que Deus, Ele tem um controle de todas as coisas. Ele é o Senhor do tempo. Ele sabe o momento certo e a hora certa que as coisas devem acontecer. A única coisa que você não pode ter é medo. Não tenha medo. E não se torne inconstante na fé. A palavra do Senhor vai dizer em Salmos 1: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Amado, hoje, a principal pessoa que você precisa na sua vida é Jesus Cristo. É Jesus Cristo. E Ele tem poder para mudar sua vida. Ele tem poder para mudar a sua história. Ele tem poder para hoje fazer o que o bispo falou. Ele tem o poder do haja. Ele falar agora e acontecer agora. Ele tem poder. Só que para que as coisas aconteçam na nossa vida, a gente precisa chamar a atenção dEle e viver uma vida com Ele. E eu gostaria de convidar para vir aqui na frente aqueles que dizem assim: pastor, eu não estou conseguindo me manter firme nessa caminhada, eu estou fraco, eu preciso de uma oração. Pode vir aqui à frente. Pessoal do louvor já pode vir para cá. Pastor, eu não estou conseguindo, eu preciso de ajuda, eu estou com medo, eu me desanimei. Vem aqui na frente. Igreja, coloque-se de pé. Aquele que, porventura, diz assim: pastor, eu não estou caminhando com Cristo, eu quero caminhar a partir de hoje. Vem aqui na frente.